Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, sábado, dia 1º de julho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando Jesus em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, suplicando nesses termos: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu-lhe o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas diz uma só palavra e o meu servo ficará curado. Porque eu, que não passo de um subordinado, tenho soldados às minhas ordens e digo a um: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Jesus, ao ouvi-lo, admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, não encontrei ninguém em Israel com tão grande fé. Digo-vos que do Oriente e do Ocidente muitos virão sentar-se à mesa do banquete com Abraão, Isaque e Jacó, no reino do céu. Ao passo que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Disse então Jesus ao centurião: Vai, que tudo se faça conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo ficou curado. E entrando em casa de Pedro, Jesus viu que a sogra dele jazia no leito com febre. Tocou-lhe na mão e a febre deixou-a. E ela, levantando-se, pôs-se a servi-lo. Ao entardecer, apresentaram-lhe muitos possessos, e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos maus e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, para ser bem direta ao assunto, a liturgia de hoje está repleta de acontecimentos milagrosos. Em primeiro, a começar de Abraão e Sara, vislumbramos facilmente a majestade divina, mostrando que Deus é Senhor do tempo e de toda a história. Pois os dois, ambos já com idade avançada, recebem a promessa de uma bênção divina em suas vidas. Abraão e Sara praticamente haviam perdido a esperança em conceber o filho da promessa. Isto é bem verdade, pois Abraão teve um filho com a escrava de sua esposa Sara. Contudo, a cena de hoje ressalta que Deus irá cumprir a promessa feita à casa de Abraão. Depois, se juntarmos a história do Evangelho de hoje a este primeiro acontecimento prodigioso, notamos que, a partir de Jesus Cristo, ocorre uma confluência de milagres de forma abundante. Explicitamente podemos dizer que o céu se abriu diante do trecho evangélico que nós lemos hoje. Primeiro, o centurião romano faz uma súplica fervorosa a Jesus e alcança o seu pedido. Depois, Jesus cura a sogra de Pedro, que estava enferma em casa. E ao lado desses dois acontecimentos extraordinários, vemos ali uma penca, exatamente, acho que podemos dizer assim, uma penca de fenômenos sobrenaturais acontecer. Levaram até Jesus pessoas possuídas de espíritos maus e pessoas com vários tipos de enfermidades. E Jesus curou a todas elas, expulsou os espíritos maus, curou as enfermidades de umas e outras. Somado à primeira leitura, Deus irá realizar um milagre na vida de Abraão e de Sara, enfim. Um cenário como este, às vezes como padre, fico impressionado quando esbarro com algum cristão que reclama de Deus certo tipo de bênção em sua vida pessoal ou familiar. Seria Deus somente de algumas pessoas? Ora,
Deus não é aquele que nós lemos na definição clássica de São João, onde diz: Deus é amor, 1 João 4:8. E penso que ainda poderíamos acrescentar um pensamento de São Pedro nesta definição joanina. Em um discurso a respeito de uma visão que teve Simão Pedro, ele diz assim: em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas. Preste bem atenção. Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fazer o que é justo. Atos 10:34-35. Ora, diante desta máxima petrina, podemos perguntar: por que alguns conseguem alcançar certas graças em suas vidas e outras pessoas ainda não alcançaram? São Pedro pontua claramente existir pessoas que são agradáveis a Deus. E alguém poderia perguntar ainda: então quem é agradável a Deus? Jesus responde em um outro discurso que ele faz no Evangelho de São Marcos. Assim diz Jesus: aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha irmã. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versos 35. Dá uma conferida. Então, reparem bem que nos parece existir uma pequenina condicional para que o fiel alcance grandiosas benevolências de Deus em suas vidas. Esta, então, é a única. Guarde bem no seu coração: fazer a vontade de Deus em sua vida. Somente isto. Ao fazer a vontade de Deus em sua vida, você terá então a disposição, a compaixão de Deus a seu favor. Abraão assim o fez. No Evangelho de hoje, o centurião também o fez. Pedro faz a vontade de Deus igualmente. No Evangelho, outras pessoas também assim o fizeram, e todas elas obtiveram de Deus as suas benevolências necessárias. Então, querido povo, sejamos agradáveis a Deus. Só precisamos ser agradáveis a Deus, só isso. E poderemos então desfrutar de tantos benefícios divinos que nos for necessários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.